Eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Apocalipse 22, verso 12. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para continuarmos em nosso aprendizado naquelas últimas instruções que Jesus deu aos seus discípulos naqueles dias que antecedia a sua morte. Ele, entre muitas coisas, ele declarou: ainda por um pouco, e o mundo não me verá jamais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Conforme a gente já viu, estamos vendo a distinção entre o que aconteceria com os incrédulos, com aqueles que rejeitaram o testemunho de Jesus e os seus discípulos. A gente já aprendeu que ele apareceu várias vezes para os seus discípulos. Paulo escreveu em 1 aos Coríntios 15 que ele foi visto por mais de 500 irmãos. Veja só, além de ter sido visto pelos discípulos, ele foi visto por mais de 500 irmãos. Mas a Bíblia não registra nenhum lugar em que ele foi visto pelos demais, pelas pessoas comuns, aquelas que não tinham, assim, um compromisso de fé com ele. É só lembrar, na manhã da ressurreição, quando Maria Madalena, ansiosa, depois de uma noite de ansiedade, aguardando pelo amanhecer, aliás, ela nem esperou o amanhecer, e ela foi visitar o sepulcro de Jesus. E ali, qual não foi a surpresa quando ela viu naquele ambiente semi-escuro, ela viu aquele vulto e, ao reconhecer que era Jesus, que Jesus tinha ressuscitado, ela aproximou-se dele, como era de se esperar. Ela tentou abraçá-lo. E ele disse: não me toques, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Note, ele ainda continuava agindo como humano. Ele ainda continuava agindo como filho. Não me toques, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Mas ele está encarregando a
de uma missão. Mas vai aos meus irmãos. Note, estes meus irmãos eram os discípulos, aqueles mesmos que ele disse que, por um pouco, enquanto o mundo não o veria jamais, eles só por um pouco deixaria de ver Jesus. Isto é, naquele período que ele estava no sepulcro. Então, este um pouco tinha se passado. Ele encarrega Madalena de dizer: vai aos meus irmãos. Veja, até ali ele chamara os discípulos de servos. Agora, após a ressurreição, algo gratificante, algo tinha mudado. Ele os chama de irmãos. Vai, dize aos meus irmãos que subo para o meu Pai. Note, ainda, eu repito, ainda agindo como homem, como filho. Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Aqui é algo contrastante com aquele ensino da Trindade, de que são 3 pessoas divinas, Trindade, 3 deuses. Aqui ele chama Deus de seu Deus. Como pode isto? Um Deus tendo outro Deus? Os céticos, os incrédulos, aqui, eles acabam explorando o ensino errôneo da doutrina da Trindade. Porque seria um Deus falando com outro Deus. Não. Jesus tinha as 2 naturezas. Ele era divino e ele era humano. Temos que ter a percepção espiritual de quando ele falava como homem e quando ele falava como Deus. Ele morreu como homem, porque Deus não morre, e ressuscitou como homem, porque ele disse: meu Deus, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Aleluia! Isto é fenomenal. Isto é fundamental para a nossa fé. Ali, ele estava cumprindo
começou a cumprir o que ele prometera aos discípulos. Por um pouco, e o mundo não me verá jamais, mas vós me vereis, porque eu vivo. Que garantia da sua ressurreição! Eu vivo e vós me vereis. Aleluia! Aí então ele aparece a Maria Madalena. Ele rejeita o abraço, o toque dela, porque diz ele: ainda não subi ao Pai, isto é, ainda não subi como sacerdote após cumprir a minha missão, me apresentar para dar o relatório daquilo que fiz, da entrega da minha vida. Então, a gente vai ver nos próximos vídeos as outras aparições, mas só antecipando, na primeira aparição aos discípulos, ele declara, aí então, ele já tinha subido ao Pai. Aí ele chega e diz, saúda a eles, paz seja convosco. Interessante, as portas estavam fechadas, os discípulos medrosos, assustados. Eu também teria o mesmo medo, pois se os judeus mataram o meu mestre, a minha vida também correria risco. Ah, mas Jesus chega, mesmo com portas fechadas. Agora ele não dependia mais de lugar e espaço. E ele declara, paz seja convosco. E a palavra mais alvissareira foi esta: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. A gente para aqui e amanhã tem mais lições, mais mistérios. Que o Senhor seja conosco. Amém e amém.